sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje a gente vai aprender um monte de coisas muito importantes para a nossa vida e que vai, com certeza, nos ajudar na caminhada com Cristo. E o tema de hoje é um tema para lá de importante. A Bíblia ao alcance de todos. Pois é, uma descoberta que transforma vidas. Transforma as nossas vidas. Como é que pode um livro transformar vidas? E como é que pode um livro ser tão impactante por tantas décadas, né? Que vem aí, olha, milênios, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não só ela foi viva e eficaz, mas ela continua sendo viva e eficaz. E hoje, para estar aqui nesse bate-papo com a gente, nós temos uma querida, que é a professora Francisca da Silva, que está aqui com a gente hoje. Ela é professora do nosso curso de teologia aqui da Igreja Cristã da Trindade, é uma bênção, uma mulher de Deus, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Meu nome é Francisca da Silva, tenho 58 anos, sou formada em administração e teologia, atuo na área administrativa e há 22 anos atuo na área de ensino teológico. Sou mãe de 3 filhas, Thaís, Priscila e Juliana, e avó da Lorena e da Liz. Ai, olha só, mulheres, né? Todas mulheres. Todas mulheres, gente, olha, eu acho que é um privilégio ser avó, né? Sim, é outra coisa, é outro amor. É outro amor. Eu sou suspeita para falar dessa fase, porque também já sou avó e é uma delícia, né? Uhum. É tão lindo ver, né, assim, as gerações, né? Porque quando nós nos tornamos mães, tudo muda na nossa vida. Sim. Né? Mas quando tornamos avós, é a delícia da vida, né? Eu acho que Deus vai ensinando a gente estágios do amor, né? O amor dos pais, dos irmãos, do cônjuge, dos filhos, e aí chega o amor de vô e neto, que é uma outra coisa completamente diferente, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Pois é. E aí, Francisca, como é que é essa questão da veracidade da Bíblia enquanto palavra de Deus para os dias atuais? É uma coisa, assim, impressionante como a Bíblia, ela é poderosa. Nós vemos desde o princípio, desde lá de trás, vamos parar para pensar dentro do cristianismo como uma religião que começou para nós ali na época medieval. Vamos pensar aqui. Todas as pessoas que tiveram acesso ao conhecimento bíblico, elas foram transformadas de dentro para fora. E elas aprenderam a ler para poder ler a Bíblia, aprenderam a pensar em si mesmas e a pensar no outro. Isso traz uma transformação cultural, uma transformação econômica e vai permeando gerações, países e países, gerações e gerações, até hoje. Hoje, ela ainda tem esse poder. Ela ainda tem esse poder transformador, não só do indivíduo em relação a Deus, mas do indivíduo em relação à sociedade e a si mesmo. A questão é que hoje nós temos tantas fontes de informação que as pessoas têm perdido o contato com as escrituras. Mesmo alguns crentes, né, têm perdido contato com as escrituras e deixam de serem transformados da forma profunda como Deus quer que a palavra de Deus permite que possa ser feito. Sabe uma das coisas assim que eu fico impressionada? Quando a gente olha a história da igreja, a história de como a palavra de Deus ela se tornou acessível, né? Porque teve uma época que ela não era acessível a todos. Mas hoje a gente pode ter mais de uma versão da Bíblia num aplicativo de celular, né? Nós somos uma nação livre. Não temos uma perseguição religiosa declarada, né? No sentido de você servir a Deus e de você ter a Bíblia. Então, em casa, você acaba tendo mais de uma versão, né? Fora os aplicativos. Mas o que mais me impressiona é que toda essa liberdade, todo esse acesso, nem sempre as pessoas têm valorizado a importância e o privilégio de poder
ter a Bíblia acessível? Eu acredito que existam várias questões. Uma delas é essa correria que a gente tem no dia a dia, o ativismo. Nós temos muitas coisas. Levanta, cuida da casa, uma mulher. Levanta, cuida da casa, leva filho para a escola, vai trabalhar fora, chega em casa cansada, tem as coisas, filho que fez lição, todas essas questões que elas são complicadas no dia a dia, né? Para o homem e para a mulher. E a primeira coisa que a gente negocia é Bíblia e oração. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele tem paciência. E o filho ir para a escola é urgente, eu ir trabalhar é urgente. Então nós vamos deixando algumas coisas para trás e isso vai se tornando um hábito. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que hoje nós nos acostumamos a consumir. Consumir culto, consumir pequenos textos bíblicos, livros de devocional. Então eu vou consumindo coisas simples, eu me acostumei a ter praticidade. E leitura bíblica não é assim, ela demanda outras coisas. Então, quando eu vou para o texto bíblico e ela não me permite essa praticidade, o que eu faço? Eu vou para um livro devocional, que é bom, tem a sua utilidade, mas para um conhecimento pleno, sistemático, ele deixa a desejar. Então eu vou deixando essas coisas de lado e com o tempo, quando eu percebo, eu tenho um modelo de vida em que eu não priorizo a minha vida espiritual e automaticamente não priorizo o conhecimento bíblico. E aí vou deixando de lado, mesmo que ele esteja tão perto. Eu acho que ainda tem uma terceira coisa que é o fato de nós não lermos muito. E aí a gente não tem um hábito da leitura e quando eu vou para o texto bíblico, mesmo em versões mais simples, elas têm palavras difíceis. E aí, eu abandono porque eu não tenho hábito da leitura, então parar para ler é difícil. E eu vou construindo um modelo de vida que eu não priorizo o conhecimento, mesmo tendo tudo à minha mão. É lamentável isso, né? É. Porque vira um estilo de vida. Vira um modelo de vida em que eu vou para a igreja no domingo, fazer uma certa manutenção de salvação, ou eu vou... Não são todos os crentes, a gente não estamos generalizando, mas eu vou para o domingo na igreja para tentar ter alguma espiritualidade, para tentar fazer alguma manutenção de salvação, manutenção de alguma coisa, quando, na verdade, o culto no domingo, ele é um derramar de agradecimento de tudo que aconteceu durante a minha semana, né? Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, aquilo que a Bíblia fala que a gente precisa fazer em corpo, adoração, comunhão em corpo de Cristo, é feito no domingo. Mas durante a semana, eu preciso, não é só me alimentar, eu preciso construir um modelo de vida. Porque assim, o propósito do crente é o quê? Se parecer com Cristo. Qual é o meu planejamento de vida que vai fazer com que eu me pareça com Cristo? Como que eu planejei isso? Porque se eu quero fazer uma faculdade de medicina, eu tenho um planejamento. Faço colégio, faço cursinho, presto uma faculdade, escolho uma disciplina, né? Uma especialidade e sigo nisto. Qual é o meu projeto de vida para me parecer com Cristo? Se eu não tiver esse projeto, que inclui oração, leitura bíblica, existir dentro de uma igreja, estar dentro de uma igreja saudável, construir a minha família a partir disso, eu não tenho como. E aí eu vou vivendo uma vida, eu não vou dizer medíocre, mas muito abaixo do potencial. Você deve ser da mesma geração que eu, e a gente viveu num tempo em que tinha aquelas gincanas bíblicas. Eu cresci na igreja metodista e tinha gincana bíblica. E às vezes a gente podia pegar um adulto para nos ajudar. A gente saía correndo, catava o primeiro adulto, porque ele sabia a Bíblia. A gente entrava e as pessoas sabiam. A gente não precisava correr especificamente atrás do pastor. Hoje, se a gente pegar uma grande maioria de crentes, eu não tenho um percentual, mas a grande maioria de crentes, para uma gincana bíblica e perguntar quantos livros tem, quais são os livros da Bíblia em ordem, não temos isso. Porque construímos um modelo de vida que despriorizou esse propósito. O meu propósito é ter uma vida melhor, meu propósito é não ter muitas dores, meu propósito é servir a Deus, mas o meu grande propósito deveria me parecer com Cristo. E construir um modelo de vida que me caminhasse para isso.
E aí, assim, a gente vê o quão isso acaba prejudicando mesmo esse crescimento espiritual. Porque se a gente parte aí, né, dessa realidade de que tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, e a partir de não conhecer a Bíblia, bom, além do que, depois da Covid, tem muitas pessoas que acham que nem precisam estar na igreja, basta Sim. assistir o culto das suas casas, que não precisa, né? E até essa noção de corpo ficou comprometida, né? O corpo de Cristo que se reúne, essa vida comunitária de estar ali, se tornou para alguns, né, desnecessária. Então, assim, é muito triste isso, porque se para eu parecer com Cristo eu preciso conhecê-lo, para eu conhecê-lo eu preciso conhecer a Bíblia, e ser desafiada, ser confrontada com questões da Bíblia, né? A Bíblia ela vai sendo como um espelho, né, para a pessoa se ver, perceber ali o que precisa estar alinhado, enfim, a gente pode usar aí como ilustração várias coisas. Mas é muito, assim, triste que com o avanço, né, vamos dizer, entre aspas, aí da humanidade, da tecnologia, o quanto isso ficou, de fato, muito enfraquecido, porque às vezes a gente vê até pessoas que não conhecem, não têm uma vivência bíblica, não conhecem a Cristo, não têm uma vida espiritual, elas citam a Bíblia, criticam a Bíblia e todo mundo tira aquilo como uma verdade. Então Como uma verdade absoluta. você pega pessoas aí da mídia, né, influencers e vão falando e às vezes até falando de traduções que não tem nada a ver, pega fora de contexto. E aí isso é tido como verdade para a sociedade, né? É aquela história do papagaio de pirata, Uhum, né? As pessoas vão ouvindo algumas coisas e vão repetindo sem uma reflexão sobre o que realmente significa aquilo. uhum, Quando a gente tem como é que eu construo a minha identidade? Estou dentro de uma sociedade, de uma cultura, de um país, tenho uma família e tenho uma escolaridade. Isso constrói a minha identidade. Agora, o cristão, se ele não estiver dentro da igreja, como que ele vai construir uma identidade cristã? Não tem como. Ele vai construir isso baseado em ideias de ateus, de influência, de pessoas que são estudiosos até, mas não são, declaradamente não são cristãos, né? Não tem aquilo como um modelo de vida, uhum. né? E aí eu estou construindo a minha identidade a partir de coisas espúrias. É muito saudável que eu vá lá fora e veja outras opiniões. Porque a gente não, como cristão, você não pode ficar preso, né, alienado das coisas que acontecem à nossa volta. É muito saudável que eu conheça outras coisas. Mas, como que eu serei um imitador de Cristo se eu não conheço esse Cristo, Uhum. tá? E não dá para conhecer o Cristo, Jesus Cristo, apenas olhando para outras pessoas, porque todos nós falhamos, todos nós erramos. Em algum momento, tem alguma coisa que eu faço que não é Cristo, que Cristo não faria aquilo se estivesse no meu lugar. Então, se você olhar só para mim para conhecer Cristo, em algum momento terá um problema. Você precisa ir para um texto bíblico para saber quem ele é, decidir se você quer isso para sua vida ou não, e a partir daí construir sua identidade. Então, as pessoas têm se deixado levar pela fala de outros e continuam replicando aquilo sem pensar, né? Então, o pirata falou, o papagaio repete e assim vai seguindo. E com o passar do tempo, a gente tem se propagado muitas informações falsas. Uhum. E uma outra questão muito perigosa é que, assim, aquilo que não milita a favor do reino de Deus é oposto, não existe nada que seja imparcial. Uhum. Aquilo que não milita a favor do reino, ele milita contra o reino. E eu, como crente, não posso ser displicente. Uhum. Eu preciso ter discernimento. E não é possível discernimento sem conhecimento de base. Eu não posso discernir se o tom de azul é azul marinho, azul claro, né, azul celeste, se eu não sei que existe uma cor azul.
Então, eu não tenho base para definir se o que eu ouvi está certo ou errado, se eu não tenho uma base de conhecimento. Como que eu vou construir uma identidade se eu não tenho um conhecimento? Fica impossível. Fica difícil, né? E aí, assim, é lamentável, né? Como eu já disse, hoje a gente ter aí o alcance, ao nosso alcance, é uma possibilidade de poder ter isso como um estilo de vida, priorizar isso, porque eu entendo, são muitas as demandas e elas vão continuar acontecendo, mas aí, assim, são escolhas também, né? Quer dizer, o que que eu estou priorizando na minha vida? Porque também, né, Francisca, às vezes as pessoas, elas acham que elas têm que colocar a medida que, de repente, outra pessoa tem a disponibilidade de estar fazendo a sua devocional, enfim, as demandas da vida são diferentes de pessoa para pessoa, isso não coloca um melhor do que o outro, mas existe aí as demandas, enfim, e aí às vezes você pega aquela pessoa que ela tem ali uma disponibilidade de poder organizar o cotidiano dela, para esse estudo, para essa busca. E às vezes uma outra pessoa que tem demandas diferentes acha que ou é tudo ou é nada, né? E aí a gente cai naquela história, né? O feito é melhor do que o bem feito, né? Porque o bem feito nunca consegue ser feito, então Eu não faço nada. não faço nada. E aí é pior, né? Tem uma questão que eu não tenho como não priorizar me alimentar. Eu não tenho como não priorizar a higiene da casa, a minha própria higiene. Não tenho como não priorizar sair para trabalhar. Só que dentro disso, nós temos alguns minutos, né? A questão é até onde conhecer a Bíblia faz sentido para mim. Porque dentro do seminário a gente vê algumas pessoas que vêm, eu vim só aprender um pouquinho porque eu precisava de alguma coisa para encher a minha cabeça. Ou me aposentei, ou sou dona de casa, ou estou com algum problema e preciso preencher a minha cabeça com alguma coisa e vem para o seminário. Quando chega aqui, encontra uma coisa que eles não sabiam. Puxa, eu nunca tinha visto isso. Sou crente há tantos anos, aí há décadas, e nunca vi isso num texto tão básico que eu já passei por ele tantas vezes. Então, tem essa questão no momento de priorizar. Por que que só quando eu não tenho nada o que fazer, só quando me aposentei, ou só para preencher um espaço vazio que eu vou procurar a palavra de Deus? Isso são alguns exemplos. Então, até onde o meu relacionamento com Deus ele é prioritário para mim, tanto quanto a alimentação e a higiene. Quanto que o conhecimento bíblico, para mim, poder criar os meus filhos adequadamente é prioritário. Porque os nossos filhos hoje, os nossos netos, que mundo eles vão pegar daqui 15 dias? Daqui 15 anos? Que mundo eles vão pegar? Porque uma geração vai passando conhecimento para outra, certo? Então, alguém já disse que nós nos assentamos à sombra de árvores que outros plantaram, né? Eu fui aluna do pastor Ernesto Nini, do Russell Shedd. Então, quem estuda comigo senta-se à sombra de árvores que eles plantaram, né? Agora, que tipo de árvore nós estamos plantando para que os nossos netos, bisnetos, onde que eles vão sentar? Que sombra eles vão, né? Que conhecimento eles terão? É óbvio que a obra, ela é de Deus. Deus sempre vai encontrar o meio de trazer pessoas a si e pessoas que conheçam. Mas a gente tem tudo tão fácil. Por que não? Porque eu dou valor àquilo que eu entendo que seja mais importante na minha vida. Então, se alimento, se pagar as contas no final do mês é importante, eu não brinco com isso. E aí as coisas de Deus vão ficando mais en passant. Infelizmente, né? É muito triste isso, né? Você está vendo só o que a gente está colocando aqui? A profundidade desse momento, desse podcast? Você já fez aquelas 3 coisinhas que a gente sempre fala aqui para fazer? Você já curtiu, comentou e compartilhou? Bora lá, curte,
comenta, compartilha, vai lá também no nosso Instagram, no @podcast Aprendendo com Elas e no mulheres.ict. Dá lá uma curtida, vai lá nas suas redes sociais, nas suas mídias e divulga esse conteúdo, para que outras pessoas possam ser despertadas e conscientizadas da importância, né, da vida espiritual, que ela não deve ser uma escolha ou quando eu tiver tempo, quando me sobrar tempo, porque agora eu não tenho como fazer isso. Mas você bem disse, né, o que é importante. E eu fico pensando assim, eh, como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ali nós vemos a própria formação da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, 66 livros, como é que eles foram, e a coerência que existe, né? E foram autores diferentes, em épocas diferentes, que muitos deles não se conheceram, mas a coerência, ela permanece ali, porque você vê que foi realmente inspiração do Espírito Santo, né? Deus, ele começa a história da redenção, ele vai progressivamente nos ensinando, né? E uma coisa vai complementando a outra conforme a vontade de Deus. Eu estava estudando com os alunos o Salmo 1 e 2, e aí nós percebemos como que os princípios de Deuteronômio 28, lá que fala de bênção e maldição, se você fizer tudo isso, eu estarei com você, será abençoado, e se você for rebelde, né? Haverá dificuldades na sua vida, e nós vimos como que a sabedoria comum, a sabedoria humana, assimilou esse texto bíblico e escreve lá, Salmo 1, bendito, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, né? Como que ele transforma em poesia, em uma poesia de sabedoria, algo que foi escrito na palavra. E é isso, porque essa coerência toda, ela também vem para a nossa vida. Então, quando eu conheço o texto bíblico, eu não vou ficar o tempo todo falando versículos bíblicos, mas aquela sabedoria que eu conheço, que está dentro de mim, o Espírito Santo vai me iluminar para que eu coloque numa dinâmica da minha vida, naquelas dificuldades do dia a dia. O que eu faria aqui, Senhor? O que eu devo fazer ali? E aí o texto bíblico vem, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Então, se eu conheço, ele traz à tona esse conhecimento, ele me ilumina a entender e a aplicar naquele momento, que é a sabedoria. Então, uma das coisas que a gente brinca, o que se fala muito hoje em dia, é pensar fora da caixinha. Então, você tem que pensar fora da caixinha, tem que pensar fora da caixa, mas como que o ser humano pensa fora da caixa? Porque, vamos supor, vamos para a política, se eu sou de esquerda, resolvi ser de direita, sair da caixa da esquerda e entrar na direita. Não quero política, aí estou na caixinha do meio. São caixas. O ser humano não tem competência para pensar fora da caixa porque nós não conseguimos ser imparciais. Deus é o único que está acima. Então, ele consegue pensar fora da caixa. Ou seja, tudo que Deus pensa para nós está na Bíblia. Pensar Bíblia, conhecer Bíblia, é um ato de pensar fora da caixa do mundo. É isso. Então, qual é a novidade? A novidade é conhecer Deus, a novidade é ser livre, ter competência para ler o texto, compreender, ter informações e não agir por impulso, por emoções, mas agir sabendo o que eu estou fazendo. Isso é liberdade. E é isso que a Bíblia nos oferece, né? Essa competência de tomar decisões. As pessoas se enganam achando que o conhecimento bíblico vai fazer com que eu seja meio que um pateta. Todo mundo vai me bater, eu vou ficar quietinho, que eu não vou... vou ficar meio que um tonto. Não é isso. O conhecimento bíblico nos traz liberdade, nos traz conhecimento, competência de fala, competência de pensar, de raciocinar, se nós pegarmos o livro de Provérbios inteiro, quantos conselhos que tem ali financeiros, de criação de filhos, de vida conjugal. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós teremos condições do exercício da sabedoria e, consequentemente, uma vida mais simples. Não isenta de dificuldades, porque todos nós temos, mas
buscando soluções mais simplistas, mais fáceis, né? E é isso que as pessoas não entendem. Bíblia é uma maravilha em todos os sentidos. Mas às vezes, assim, é tão interessante porque Deus, ele não entra em caixinha nenhuma, Não. porque ele está muito maior do que qualquer caixinha possa contê-lo. Mas o ser humano é atrevido. Tem Sim. gente que fica tentando colocar Deus numa caixinha, né? E justamente por não conhecê-lo, acha que isso é possível. E infelizmente, às vezes a gente vê pastores tentando fazer isso, né? Com as suas questões, com seus dilemas, dificuldade todo mundo tem, mas parece que em algum momento se perderam na caminhada, né? E aí começam a beber de outras fontes, porque uma coisa é você ter a firmeza do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, e quando você é exposto a outras coisas, você sabe, inclusive, ter o discernimento, né, vindo de Deus, para poder entender que aquilo, né, não é uma verdade absoluta, que aquilo vai de encontro com o que a palavra de Deus coloca, mas ficam assim meio que inebriados, né, com essas fontes e acabam desvalorizando e descredibilizando a Bíblia. Aquela frase, né, eu sou, ela só pertence a Deus. Mas quando a pessoa chega ao poder, porque o púlpito é um poder, né? Chega a um determinado poder, mesmo que seja pequenininho, né? A tal da síndrome do pequeno poder, eu posso, eu sou o pastor, eu sou alguma coisa, e aí eu faço o que eu quero. Isso é uma grande dificuldade que toda a liderança passa, né? E aí chega um momento que a pessoa percebe assim, que o que eu penso é o que tem que ser. Ela confunde, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós não somos o Espírito Santo, nem tudo que passou na nossa cabeça foi Deus quem colocou, né? Aliás, a maior parte não foi. Então, o ego humano, a arrogância humana, dinheiro, status, isso tudo pesa. E isso tudo é uma tentação muito grande, né? A pessoa precisa buscar na Bíblia forças. Porque quando a gente fala em maturidade espiritual, nós estamos falando de saber lidar com as demandas da vida à luz dos escritos bíblicos. E o poder é uma delas. Então a gente tem muitos líderes que usam o texto bíblico para manipular, para conseguir dinheiro, para viver como o mundo vive. E não é possível, né? Quando você vai para a Bíblia é completamente diferente. O dinheiro é um recurso para que o reino de Deus cresça, não um recurso para eu ser feliz, porque a minha felicidade está no Senhor. Se não for isso, nada preenche. E aí, como eu não sou preenchido pelo Senhor, eu vou buscando, nada me supre, então eu vou buscando cada vez mais. Isso, infelizmente, tem acontecido muito mais do que a gente gostaria, né? Infelizmente. E aí, a gente cai de novo naquela questão, né? Que o povo perece por não conhecer as escrituras, porque está ao alcance, mas não é uma prioridade poder conhecer. Então, assim, eu vou na igreja porque eu parto do pressuposto que o pastor, ele está sendo fiel, né? Aquilo que ele tem estudado, que ele tem se preparado, que ele tem... Então, eu posso consumir esse conteúdo de forma como se isso fosse verdade absoluta. E é um outro problema. Como que eu vou saber se a pessoa está falando a verdade ou a mentira se eu não conheço, né? Se eu não tenho base. E eu acho que uma grande dificuldade que nós temos, especialmente nós mulheres, é essa questão de sermos mães. Como que a gente vai saber educar os nossos filhos para ter discernimento se dentro da igreja, aquela igreja que ele está é boa ou ruim? Se o ambiente lá fora é bom ou é ruim? Eu não posso só falar, você tem que adorar o Senhor, você tem que servir ao Senhor, sem que ele tenha uma definição clara sobre isso. Uma das coisas que acontece muito dentro do seminário, é os irmãos virem com
frases igrejeiras, né? Então, quando você pergunta para o aluno o que você quis dizer com essa frase, ele não sabe explicar. Por quê? Porque ouviu tantas vezes e repetiu como um papagaio, que ele não tem discernimento do que é aquilo. Então, eu preciso conhecer para saber se, inclusive, a igreja que eu estou, quando eu repito uma frase, está amarrado. O que é tá amarrado? Né? Que é uma frase que muita gente usa. O que significa esse negócio? Eu preciso glorificar o Deus. O que significa isso? O que significa servir ao Senhor? Porque não existe vida dissociada. Eu não deixo o Espírito Santo em casa e vou trabalhar, e domingo eu pego o Espírito Santo de volta e venho para a igreja ter uma vida espiritual. Isso não existe. Ou ele está comigo o tempo todo, ou seja, ou o Espírito comanda a minha vida em todas as áreas, ou a minha espiritualidade, ela é frágil, ela é fraca, ela está precisando de ser melhorada. Não existe outro aspecto. Eu sou espiritual o tempo todo. A questão é quem que está mandando. Se sou eu, a minha carne, os conceitos do mundo, ou se são os conceitos do Espírito Santo. O Espírito Santo me ilumina, me indica? Sim, mas ele usa o texto bíblico. Então eu preciso saber orar. Como é que eu sei que tipo de oração eu lanço ao Senhor? Né? Às vezes a gente está com raiva e não fala dessa raiva. Por que não? Os Salmos tem lá, quando Davi reclamava diante do Senhor as suas dores, é natural, é humano. Então Deus é meu amigo, eu posso conversar com ele com qualquer coisa. E se eu não sei disso, Deus se torna aquela pessoa brava lá no céu, que se eu pecar, ele bate em mim. Ou que ele está cobrando coisas, ou eu estou comercializando dinheiro, dízimo e outras coisas mais. Então eu preciso realmente conhecer o texto bíblico para que eu tenha uma vida comum, humana, saudável, e não deixe que ninguém roube de mim o meu direito a um relacionamento adequado com o meu Deus. E aí você disse uma coisa, uma palavra-chave, não dá para achar que tem só uma área da nossa vida que Deus tem interesse. A minha vida espiritual, o meu caminhar com Ele é o que interessa. Então, de final de semana, sim, vou vestir a capa da espiritualidade e vou lá e Deus está feliz com isso. Não, Ele é o Senhor de tudo, né? Exatamente. De todas as áreas da nossa vida, da profissional, da familiar, enfim, de tudo que permeia o ser. Deus é o Senhor, né? Não é só de uma questão, né? E viver debaixo do senhorio de Cristo não é difícil. Ele é difícil quando eu tenho a ideia errada do que significa obediência. Porque foi nos ensinado que obediência é coisa de escravo, de gente inferior, de gente que não tem competência de pensar, né? Que quem obedece é o burro. Não é isso. No nosso caso, obedecer Bíblia, obedecer a Deus é sinal de inteligência, né? Então, quanto mais eu tenho a possibilidade de conhecer, mais eu vou priorizar a obediência, porque funciona. Ele que me criou. Foi ele quem me fez, ele sabe, ele tem um manual, ele é o engenheiro-chefe, ele sabe como isso funciona. Mais do que isso, Deus está lá na frente. Ele sabe o meu futuro. Então ele sabe se esse emprego lá na frente vai causar uma dificuldade ou não causaria, mas hoje a minha maturidade precisa que eu esteja em outro ambiente. Então, Deus sabendo de todas essas coisas, Ele conduz. Agora, como que eu vou discernir o que Deus quer para mim se eu não tenho uma vida com Ele? Que inclui conhecimento bíblico e oração. Essas duas coisas são indissociáveis. Não dá. Outra coisa, né? Amizade com Deus. Como que eu vou ter amizade com alguém que eu não conheço? Como que eu vou ter amizade com alguém que eu vi uma vez só? Não dá. Então eu preciso conhecer Deus o tempo mais vezes de forma íntima. Por quê? Existe essa coisa também, por exemplo, pequei durante a semana, ninguém sabe,
E aí, eu não vou dizer assim que são grandes pecados, adultérios. Eu tô dizendo aquela fofoquinha do dia a dia, aquela mesquinharia do dia a dia, aquela coisinha básica. E aí eu chego na igreja só no domingo e eu vou me tornando um crente rançoso, meio que hipócrita. Eu confesso o pecado só perto da ceia. Culto de ceia ele tá cheio, porque as pessoas entendem o culto de ceia que parece que é um culto mais especial do que os outros, né? Então eu vou criando um modelo de vida que parece que ele é meio medíocre, que ele está muito abaixo do que ele poderia ser. Então eu preciso ter Deus o tempo todo. Errei hoje, o perdão de Cristo está aí. Levanto, continuo amanhã e vou até que aquele pecado eu seja liberto daquilo. Até que a minha maturidade mude, que a minha estrutura de pensamento mude. É para isso que o Espírito Santo habita em nós. Ele não habita em mim só para eu ficar mais bonitinho. Ou para um dia estar lá no céu. Ele habita em mim para que eu consiga ter forças para lidar com as demandas do dia a dia, né? E por isso que nós precisamos ter essa espiritualidade linear todos os dias. Não tem outra forma. Porque ou ele está comigo o tempo todo, ou ele não está, não existe meio termo. Né? Eu preciso assumir isso, me apossar da bênção, como o pessoal fala, me apossar da bênção, que é ter Deus comigo Da o tempo verdadeira todo. bênção, Da né? verdadeira bênção, né? Que é ter Deus o tempo todo comigo. E você sabe que uma das coisas mais interessantes, né, até da própria pessoa observar no crescimento dela, quando ela começa a priorizar Deus na vida dela e conhecer esse Deus através da palavra dele, da oração, enfim, e conhecendo a Bíblia e se deixando transformar, né, porque não é uma leitura por si só, né? Só, eu li e pronto. Não. Mas, assim, se permitir ser confrontado, se permitir ser ali ensinado, instruído, confortado, né? Enfim, para cada momento da nossa vida, quando a gente percebe o quanto a importância desse caminhar com Deus, da palavra dele, a gente vai percebendo a gente vai amadurecendo, tendo uma sabedoria, um discernimento que não são coisas que a gente adquire dentro de uma sala de aula. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, inclusive, situações que outras pessoas passaram na narrativa bíblica e que são tidos como heróis da fé, mas mostram ali as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Então, isso permite também, né, olhar para a minha vulnerabilidade, para a minha fragilidade, pedir para o Senhor me ajuda nisso. Né? Eu preciso ter vitória nesse aspecto da minha vida, eu quero parecer com Cristo nisso, eu quero agir. Então, assim, quando o Espírito Santo, ele nos confronta, ele não nos confronta para nos rebaixar e fazer desistir da caminhada, mas ele nos confronta no sentido de assim, olha, você lembra do alvo que é parecer com Cristo? Né? Olha, você fez, não parece com ele, né? Mas vem, se arrependa, né? Olha que você errou nisso, é nisso que você precisa prestar atenção. Então, é diferente. Você se sente, assim, confrontado, mas você não tem outro lugar para correr, para estar, que não na presença do Senhor. O reverendo Ricardo Barbosa, ele tem um livro chamado Identidade Perdida, e nesse livro ele trata de quando o apóstolo Paulo fala de sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele faz uma pergunta, se eu não estou imitando Cristo, eu estou imitando quem? Meu pai, minha mãe, o mocinho, a mocinha da novela, que acho que agora é dorama, né? Então tem outros nomes, do filme. Quem que eu estou imitando? O influencer? Eu tenho uma identidade. E eu preciso saber aonde que ela está sendo alimentada, qual é a base dessa identidade. Não tem jeito. A nossa identidade é Cristo. Quando nós nascemos, ele vai falar isso no livro. Ninguém nos deu a opção, escolher o nome,
qual era o pai e a mãe, que cidade que a gente iria nascer. Isso não foi, não houve essa opção. Por que que depois que eu me converto em Jesus Cristo, eu acho que eu tenho que ter opções diferentes e não me parecer com Cristo? Não existe. Foi-me dado salvação e foi-me dada uma identidade. Servo de Cristo. Seguir a Cristo. Então eu preciso criar um propósito. Meu propósito é seguir a Cristo, ser igual a Ele. Qual é o meu projeto de vida que circula em torno disso? Porque senão não tem jeito. Infelizmente, nós perdemos o nosso projeto de vida hoje, é ser feliz, é ter 70 anos com cara de 25. Conquistar coisas. Conquistar coisas, viajar. Que tudo isso é possível sendo crente. Tudo isso é possível sendo servo de Deus. Mas isso não pode ser a prioridade. E não é isso que preenche a vida, né? E Deus é tão interessante, né? Que Deus ele é pai. E às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, mas Deus é pai, pai é amor, então Deus é amor, né? Então a justiça, isso, né, não é interessante. E aí assim, não, Deus só quer o coração. Ele só quer o coração. Ele só quer tudo. Não, só que ele só quer tudo, né? Não é só o coração, Exato. né? E às vezes a gente é comum ouvir pessoas cristãs dizerem isso. Não, mas Deus ele quer só o coração. Mas é justamente isso. Qual é a definição de coração? Coração é o centro diretivo da vida. Porque assim, eu sei que eu tenho diabetes e não posso comer brigadeiro. Mas eu desejo, as minhas emoções desejam. Eu vou lá e como brigadeiro. Depois eu resolvo o resto. Então nós tomamos decisões, a grande maioria das nossas decisões é tomada pelas nossas emoções. Eu sei o certo e o errado, mas eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto, eu sinto ou não sinto. E eu tomo decisões a partir daí. Então quando a Bíblia fala que o Senhor quer o nosso coração, Ele quer aquilo aonde as decisões são tomadas. O conceito do mundo de coração é sentimentos, só. É uma ideia meio etérea, mas o conceito bíblico de coração é aquilo que dirige a sua vida. Deus quer aquele lugar. Se ele não estiver nesse lugar, não dá para ser outro, porque ele não vai competir com você. Você não tem competência para competir com ele, essa que é a grande verdade, mas ele não te obriga a isso. E aí os cristãos vão vivendo uma vida frágil. Na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, o que nos segura é esse relacionamento com Deus baseado em fatos concretos, baseado em informações concretas. O que segurou Abraão quando ele estava andando naquela terra peregrinando? Foi o conhecimento que ele tinha de Deus. Ficou lá tantos anos esperando a promessa do filho. E ele ficou firme. Caiu uma vez ou outra, fez uma coisa ali, mas ele ficou firme. Paulo, olha o quanto esse homem sofreu. O que fez ele ficar firme? Agora a gente tem uma diferença entre Paulo e Abraão. Abraão, ele não foi para uma escola de teologia, mas ele viveu um relacionamento com Deus. Paulo teve teologia, mas a partir do relacionamento com Deus que tudo isso começou a fazer sentido. Então essas duas coisas elas se completam. Não dá para eu viver a minha vida sem conhecer Deus. E o recurso que nós temos hoje é Bíblia, oração e igreja. Eu preciso valorizar essas coisas para que a minha vida seja o melhor possível dentro de um mundo tão complicado. Hoje, todo mundo tem a sua verdade própria, todo mundo tem a sua ideia própria. Aonde eu vou? O que eu sigo? O que eu faço? Então, eu preciso ter raciocínio, eu preciso ter discernimento. Para poder fazer as escolhas, né? E preferencialmente escolhas dentro da palavra de Deus, né? Mas Francisca, ok, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre essa importância e ela de fato ela é algo tão precioso, tão especial, que quando você vive, você entende essa realidade na própria vida, é algo que nunca se esgota, né? Nunca se esgota. Mas como é que uma pessoa pode começar a se organizar para ter esse interesse despertado?
a gente entende que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, né, que abre o conhecimento, né, abre os nossos olhos espirituais, a gente entende que é importante isso, mas tem também aí coisas que a gente precisa fazer a partir daí. Primeira coisa é a decisão. Uhum. A primeira coisa é a decisão. A grande maioria dos crentes entende que a ação do maligno, da tentação, ela vem só em determinados assuntos da vida. Mas ela vem nessas coisas simples. Uhum. Então, quando que eu decidi ir ao culto? Eu não decidi 5 minutos antes de ir, eu decidi antes. Se eu preparei a casa, se eu tomei um banho, eu decidi muito antes. Então, eu preciso decidir se eu vou levantar 10 minutos mais cedo, ler alguma coisinha e fazer uma oração, mesmo que seja rápida, e fazer uma anotação rápida para mim. Eu preciso tomar essa decisão. E a partir daí, priorizar essa decisão, da mesma forma que eu priorizo outras coisas. O Rick Warren, quando ele escreve aquele livro 40 Dias com Propósitos, uma das coisas, por que é 40 dias, é porque ele, em algum momento, ele viu uma pesquisa que diz que aquilo que eu repito por 40 dias seguidos se torna um hábito. Porque quando a gente acorda pela manhã, a gente não pensa, vou colocar quantos miligramas de pasta de dente na escova para... Eu vou lá, escova, é automático, é um hábito. Então, quando eu tomo a decisão de tornar o conhecimento bíblico um hábito na minha vida, o Espírito Santo vai trabalhar, eu vou orar nessa direção, o Senhor vai me proteger, o inimigo vai tentar, porque ele está aí para isso, mas eu tomei uma decisão. E aí, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então, a gente vai conseguir caminhar. Eu preciso tomar essa decisão. Não tem por onde começar sem tomar uma decisão. Agora, às vezes eu não consigo sozinho, então eu preciso ter, às vezes, é necessária uma rede de apoio. Quem é o seu cônjuge? O seu familiar? Ou um amigo que ligue todo dia para você para orar junto em determinado horário. Quando eu comecei na minha caminhada cristã, um grupo de senhoras, elas faziam isso, elas ligavam, uma ligava de manhã, outra por volta de 2 horas da tarde e outra bem no finalzinho do dia. Vamos orar junto, irmã? Então eu fui habituando, eu fiquei uns 4 ou 5 anos com este hábito. Elas ligavam para mim, eu ainda não trabalhava fora, mas ficava em casa, e elas ligavam, e eu fui, assim, então se tornou um hábito que quando elas não ligavam, independente disso, e era tão assim que eu não, quando ia dando aquele horário, já vinha a ideia de que eu precisava ir para algum canto, perto do telefone, porque não era nem celular, a época do telefone mesmo, eu já ficava ali perto do telefone, porque a irmã ia ligar e a gente ia orar juntas. Então, eu preciso de tomar a decisão e fazer um projeto, ter uma estratégia em volta, um pequeno planejamento para que eu possa cumprir esse propósito. Até porque às vezes a pessoa pensa que vai surgir uma vontade. Não vai. Não vai, né? Se você ficar esperando essa vontade surgir, ela não vai surgir, né? Então, assim, você precisa se organizar para que você possa ter condições de fazer com que isso se torne um hábito. Por exemplo, não dá para uma pessoa estudar, que ela, vamos supor, ela precisa de uma mesa, né, para estudar, colocar ali um livro ou computador e poder... Mas imagine uma mesa tão cheia de coisas, e coisas diversas. Aí tem prato com comida, com resto de comida, tem roupa, tem brinquedo, e não tem espaço para colocar, né? Como é que você vai estudar? Não tem por onde. Não tem por onde. Você precisa, né, tirar as coisas. Não, peraí, né? Eu preciso ter um espaço para pôr o computador, porque senão como é que vai ser? Então, um mínimo de planejamento é necessário, né? Você falou sobre acorde um pouquinho mais cedo, né? Mas acorde mais cedo sabendo que você está acordando com um propósito, né? Às vezes, talvez, você vai ter que
planejar algumas coisas na véspera e não deixar para logo de manhã ter que planejar essas coisas, porque isso vai roubar esse tempo, né? E aí você não vai alcançar o objetivo, né? O Lund, ele tem um livro de hermenêutica antigo, muito antigo, ele é bem fininho. E dentro desse livro ele tem algumas regras para o estudo da Bíblia. E tem lá duas regras que eu acho assim impressionantes. Primeiro, é espírito de humildade. E segundo, é espírito de quem ama a verdade. Então, o que acontece? Quando eu me planejo, quando eu tomo uma decisão, essa decisão é a decisão de me dobrar diante do Senhor para buscar a sua palavra. Isso é um ato de humildade diante do Senhor. Então, sem isto, eu não consigo começar. E eu preciso amar isso. Amar Bíblia é um processo. Não é uma coisa do dia para a noite. Eu amo o Senhor. Aí eu passo um monte de dificuldades logo de primeira. Também não vai rolar. Eu vou amando ao Senhor conforme eu vou me relacionando com Ele. E a mesma coisa é a palavra. Quem é que gosta de ler o livro de Números, gente? É difícil. Mas quando a gente entende o contexto dele, o porquê da existência daquele livro, aí ele tem uma outra conotação. E aí eu passo a compreender, e essa compreensão, ela me dá tranquilidade. Eu sei o porquê eu estou fazendo isso. Eu sei o que eu estou lendo. Isso aqui liga com aquilo e um outro texto. Então, conforme eu vou adquirindo conhecimento, e ele vai assentando no meu coração, ele vai me dando o prazer de ler um texto e saber do que é que está falando, porque eu já li outra coisa. É muito bom isso. É como a gente entrar numa série, você pegou lá no meio. Mas por que fulano morreu? Mas para onde ele foi? Né? Mas quando eu comecei lá do início e eu vou sabendo tudo, então a história, ela vai fazendo sentido para mim. Conhecimento bíblico é assim. Eu tomo uma decisão, me humilho diante do Senhor, tomo uma decisão de obedecer, né? E me permito amar o texto bíblico. É muito comum a gente encontrar pessoas dentro da igreja que conhece mais Bíblia e que quer falar sobre isso o tempo todo. Às vezes a gente vê outras pessoas falando que fulano é chato, ele só fala de Bíblia. Olha a ideia, né? A gente precisa tomar essas decisões, e sem decisão não se inicia nada. E assim, né? Na minha caminhada cristã, eu já li a Bíblia de formas diferentes. Deixa eu deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer de forma diferente. Eu me converti com 12 anos. Eu nasci num contexto evangélico, mas eu fui realmente entender o plano da salvação com 12 anos, e aí eu aceitei Jesus. Bom, então eu já li a Bíblia por obrigatoriedade. Né? Nossa, eu tenho que ler. E como assim, né? Se eu não ler, Deus vai ficar muito zangado comigo, ele vai ficar muito bravo, ele vai, né? Então, assim, a motivação não era a correta. Então, a leitura, ela se tornava enfadonha, né? Principalmente alguns livros, né? Como de Números. Ai, meu Deus do céu! Por que esse livro está aqui? Mas tem um porquê, né? Então, mas como é um processo, então também já teve momentos onde tentar barganhar com Deus, né? Porque a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai... Mas aí, a Bíblia, ela se tornou, ela toda, um deleite, né? Quando eu saí dessa posição da obrigatoriedade, da barganha, enfim, né? E quando eu pude entender a profundidade do relacionamento, o quanto a palavra de Deus, ela me alimentava,
né? O quanto ela era necessária. Então, aí se tornou um alimento diário. Porque eu comecei de um jeito e aí ela vai me transformando, né? Quando chega lá no final, você vai amando aquilo, e esse é um processo que Deus faz. Isso não é do coração humano. Uhum. Isso é um processo divino, é algo que o Espírito Santo faz com a gente. Eu tenho uma filha mais velha, ela fala assim: mãe, eu já li, tem 4 evangelhos, já li um, preciso ler os outros, né? E era uma briga, porque precisava ler tudo. Então, até que um dia ela compreendeu, mas na adolescência ela falava: não, mãe, isso aqui eu já li João, para que eu vou ler Lucas? E às vezes a gente faz essas negociações, né? Lê um livro, não lê outro, mas começando pelo simples. Dentro do seminário, a gente tem visto como o seminário aqui, ele é interdenominacional e ele permite vários tipos de pessoas, não é só a pessoa que tem um chamado pastoral, chamado ao ensino, mas é qualquer pessoa. A gente tem visto muitas pessoas que achavam que aquilo não era para ele. E ter a sua vida transformada. Eu tive uma aluna, acho que em 2014 por aí, ela tinha esquizofrenia, ela tinha várias doenças psicossomáticas nesse sentido. Tanto que ela não conseguia ler um texto. E aos poucos, ela demorou um pouco mais que os outros alunos, mas no final ela fez o TCC, ela se formou, recebeu o diploma. Por quê? Porque ela começou a escrever manualmente o texto bíblico. Olha. Então, ela não conseguia, só com a leitura, ela não conseguia. Então, ela começou a escrever o texto inteiro da Bíblia e escrever o que ela pensava sobre aquilo. No final, a transformação foi fantástica. E ela não se tornou pastora ou nenhum tipo, mas a vida pessoal dela foi transformada. No final, ela falou: olha, o maior ganho de todo, além do meu relacionamento com Deus, foi saber que eu posso. Então tem esse lado também, né? Saindo da obrigatoriedade de ler a Bíblia porque eu sou crente, tem essa questão de eu vou descobrindo aos poucos o quanto eu posso, o quanto o Senhor é maravilhoso para mim dentro deste processo, o quanto eu sou competente, o quanto é possível a transformação, né? A Bíblia vai dizer que a gente precisa melhorar a nossa salvação no sentido de conhecer mais coisas, né? De permitir que o Senhor nos ajude a ser um crente melhor, desenvolver a nossa salvação neste sentido. Eu acho que todos nós, como crentes, temos um dia a ideia assim: eu gostaria de ser melhor, eu gostaria de pecar menos, eu gostaria de ser mais feliz, eu gostaria de ser mais paciente, eu gostaria de ser mais gentil com as pessoas, ou menos bobo das pessoas. Bíblia ajuda em tudo isso. É a gente que não dá tanto valor a ela, né? E é incrível, né? A atualidade, porque ali fala de relacionamento com Deus, mas fala sobre o ser humano, como Deus lida com o ser humano e como Deus sempre está disposto a caminhar junto. O ser humano é aqui, né? Para variar, né? Mas assim, então assim, é tão lindo isso, né? Porque você se sente tão pertencente e tão conhecido, porque não tem nada em você que Deus desconheça, que isso traz uma segurança tão grande, né? Eu lembro na minha adolescência, assim, um dos primeiros salmos, claro, a gente aprende o Salmo 23, né? Mas assim, um dos primeiros salmos que me fazia sentir assim, olha, como Deus me ama, como Ele me conhece, não tem para onde eu possa me esconder de Deus, era o Salmo 139, né? A Bíblia, ela nos lê. E este é um processo transformador, porque hoje a gente tem psicanálise, psicologia, psiquiatria, tudo isso é de Deus, é medicina, é ciência, a gente não briga com nada disso. Só que a Bíblia, ela me lê. E ela vai nesses recônditos, nesses lugares, né? Como que as pessoas faziam até
o século XIX, como que as pessoas lidavam com essa parte psicológica? Sim. Quantos cristãos lidavam com isso, né? Quando a gente estuda um pouco sobre os puritanos, eles classificam, né, as pessoas com depressão física, fisiológica, depressão emocional e depressão espiritual. E aí eles tinham todos os textos bíblicos e uma fórmula bíblica para atuar sobre isso. Então, junto com todas essas doenças emocionais, a Bíblia também ajuda demais com tudo isso, porque Com ela certeza. nos dá a certeza de que eu tenho alguém que me ama, independente do que eu sou. Ela me dá estrutura de uma forma como pensar, como raciocinar. Então, quanto mais eu vou me relacionando com Deus através da Bíblia, mais eu vou me percebendo amado. Uhum. Mais eu vou me percebendo que existe esperança, que existe possibilidade. Uhum. Então, a Bíblia, ela é também um remédio para a alma, que a gente tem deixado de lado usando outras coisas. E como isso é importante, né? Porque você vê, hoje a ciência reconhece o poder da oração Uhum, para a mente humana. exato. O poder da oração, o poder da meditação, né? Uhum. E a Bíblia fala, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, Uhum. né? Todas coisas que já estão lá. Sim. E é maravilhoso conhecer o texto bíblico, e esses anos que a gente tem ficado no seminário, nós temos visto, e EBD também, né? Nós temos visto como Deus tem transformado pessoas a partir deste conhecimento. Uhum. É um recurso maravilhoso que não pode ser deixado de lado. Infelizmente, quando a gente vai para a EBD, uma igreja com EBD agora é a média de 10% da igreja. Quando eu era criança, na igreja que eu participava, você só era membro da igreja se participasse da EBD. Se você não participasse da EBD, você podia vir no culto, você estava ali, mas não era membro oficial da igreja. E aí a EBD ela foi sendo esvaziada, né? Ela foi sendo esvaziada. Por que o conhecimento bíblico ele é tão importante, independente dessa questão com Deus? Quando a EBD começa, ela começa para tirar crianças das ruas, né? Lá em 1780, se não me engano, o Robert Hakes, ele cria a EBD, porque as crianças trabalhavam nas fábricas lá na Inglaterra, e no domingo elas ficavam na rua. Tinha alto o índice de brigas, de assaltos, então ele começou a ensinar essas crianças a ler e escrever com o texto bíblico. Não era intencional daqui de conversão, de evangelismo, não era nada disso. 90 anos depois é que o governo britânico vai começar a fazer o estudo formal, escolas formais. Mas já havia várias gerações que haviam sido formadas pela EBD cristã. E mudou a sociedade, mudou a Inglaterra. Então, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, nós aprendemos Bíblia, também tem essa função social. Porque ela vai fazer com que eu exercite o meu raciocínio. As mães, quem que ensina o filho a orar? Quem que ensina o filho a adorar a Deus? É dentro de casa. As tias na IBD, mas é dentro de casa. A formação espiritual, a cultura espiritual é dada dentro de casa. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu posso, melhor isso vai ser. E a IBD é um recurso que está dentro da igreja que muitas pessoas não usam. Até porque a EBD, ela infelizmente tem se tornado peça extinta, né? Muitas igrejas acham que a EBD é a escola bíblica dominical, que ela já é ultrapassada, isso era lá para trás e tal. E não é, né? Ela é muito importante, mas também não dá para a família, os pais, delegarem somente para esse período de escola bíblica dominical, que às vezes é de uma hora e pouquinho, e depois vem o culto, e no culto também tem a parte de ministração para as crianças, enfim, para os adolescentes jovens, e achar que esse período que passa na igreja já é o suficiente, quer dizer, passou uma semana inteira, tanta coisa aconteceu, né? E essas, vamos dizer,
3 horas que fica na igreja, 1 hora de EBD e 2 horas de culto, é o suficiente, não precisa haver o cultivo disso em casa, né? E nada mais estranho à Bíblia do que isso, né? Porque toda a Bíblia, quem ensina eram as mães que ensinavam os seus filhos, né? Hoje a gente tem a participação dos pais também nesse sentido, mas o bebê pequenininho, ele é dependente da mãe. De 1 ano, ele fica muito mais perto da mãe. Então, nós temos essa possibilidade. Só que eu preciso ensinar adequadamente. Eu preciso saber, ensinar aquilo que eu sei e não qualquer coisa. Eu preciso conhecer, né? Infelizmente, a EBD, ela foi sendo substituída. E qual é a questão? A igreja que abandona o ensino do seu público, ela tem um problema, porque alguém vai ensinar. Só que você não vai ter como escolher quem é que está ensinando. Então, hoje, quem que pastoreia os nossos membros? É o nosso pastor na igreja, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, o TikTok, algum livro que a pessoa talvez leia, algum amigo que ela escute. Então, tudo isso pastoreia a nossa membresia. Como que a membresia vai discernir o que é bom e o que é ruim? Então, a igreja precisa, se não tem EBD, ela tem que ter um outro recurso. Sim. Ela tem que ter ali alguma outra... pode até ter um nome diferente, mas que tenha ali o ensino da palavra. Que tenha um ensino e que seja de alguma forma atraente também, né? Infelizmente, hoje, tudo tem que ser legal, gostoso, né? Então, a gente tem... É possível fazer coisas atraentes para a nossa membresia, é possível. A partir do momento que ficou bastante impactado com algo, ele vai mostrando para o outro e assim vai. Aquele pinguinho na água que vai se expandindo, né? É possível fazer isso. O que não pode é a igreja não priorizar o ensino e a membresia não acreditar que isso seja importante. Isso aqui essas duas coisas juntas, elas são muito perigosas. É algo cultural, né? Assim, é cultural que eu digo, desenvolver essa cultura dentro da igreja e isso ser estendido nos lares, né? Para que as pessoas possam, enfim, de fato fazer disso um hábito, né? Exato. E é para qualquer pessoa. Todas, porque o Espírito Santo está em todas as pessoas e ele que nos ilumina a compreender o texto bíblico, né? Qualquer pessoa que se dispor, Deus vai ao encontro, vai abraçar e vai ajudar. Isso é a dona de casa, isso é o dono de casa, isso é o aposentado, é a pessoa que está trabalhando, é o estudante, é o adolescente, qualquer um. A gente precisa se disponibilizar a isso. Interessante também, né, como nós temos que aliar a oração à leitura da palavra, ao conhecimento do texto bíblico, né? Você já foi lá, já curtiu, comentou e compartilhou? Você viu quanta coisa importante? Não deixa isso ficar só com você, não. Seja um canal de bênção, fazendo esse conteúdo chegar para outras pessoas também, porque aí você vai participar dessa bênção, né? Transmitindo, colocando para frente esse conteúdo e aplicando na sua vida, né? Isso é o mais importante. Mas você sabe que teve uma época, Francisca, que eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, desperta em mim fome e sede da Tua palavra. Eu quero amar a Tua palavra, eu quero ter alegria em conhecer a Tua palavra, em estudar, em meditar na Tua palavra. E foi tão interessante, porque aí a gente vai aprendendo, né, algumas coisas. Uma dessas estratégias, vamos assim colocar, que me ajudou também a ficar assim maravilhada com o texto, foi me colocar na situação. Certo. Né? Então, Deus nos deu uma mente, né? Assim, e aí, assim, quando eu comecei a tentar olhar para o texto, não como uma narrativa só, mas Certo. assim,
peraí, eu gostaria, se eu estivesse lá, né, assim, como é que eu viria essa cena, como é que eu ouviria essas palavras, né, e isso foi me ajudando, né, bastante a poder me colocar no texto e ficar ali, né, então às vezes morar por um tempo Dentro numa daquele texto, passagem, né. né. Uma das coisas que acontece muito no seminário é quando, na aula de hermenêutica, a gente vai, por exemplo, Salmo 23. A gente pega aquele salmo e começa a destrinchar. E aí são aquelas 3 clássicas perguntas: o que eu vejo, né, quais são, o que está escrito ali, o que o autor quis dizer para as pessoas daquela época e o que tem a ver comigo. Uhum. E aí os alunos falam: "Professor, eu nunca vi dessa forma, mas eu tenho 25 anos, 30 anos de crente". Uma das coisas que acontece muito é que a gente começa a ler o texto bíblico sempre com a informação que ouviu de alguma pregação. Uhum. Então, às vezes, eu passei 500 anos ouvindo a mesma fala sobre aquele assunto, então, para mim, eu só consigo enxergar o texto daquele formato. Uhum. Quando eu começo a ler Bíblia, e aí é isso que mesmo que eu me coloco dentro do texto, eu faço perguntas para o texto, eu pergunto o que ele tem a ver comigo, como que isso muda a minha vida hoje, como é que eu transformo essa informação em arroz com feijão para usar na segunda-feira, né? Deus vai fazendo o que precisa fazer. Porque a Bíblia, ela não é uma coisa só. Uhum. Ela é multiforme, né? É a manifestação da multiforme graça de Deus. Para você, ela vai falar uma coisa, para mim, ela vai falar outra, mas as duas se complementam. Uhum. Né? Ela não vai dizer que é A para você e B para mim. Ela não vai se contradizer. Ela não vai se contradizer, mas ela vai se complementar. E é um exercício diário que só vai acontecer quando eu me dispuser a estar ali, dentro do texto. A matéria que eu mais gosto é a hermenêutica, porque ela é fantástica nesse sentido. Os alunos saem assim com os olhos brilhando, nunca tinha visto isso. Mas por quê? Porque é possível ler a Bíblia com um pouco mais de qualidade. Uhum. Puxa vida, você está anotando aí, né? Porque sempre tem um caderninho aí para anotar, porque a mente, né, esquece, embora você possa revisitar esse podcast assistindo mais vezes, né, esse conteúdo, e as perguntas importantes para você fazer, né, quando você está lendo o texto. E que livros podem ajudar nessa leitura, nesse aprofundar da palavra de Deus? Nós temos, se fosse antigamente, nós poderíamos dizer assim, olha, a Bíblia e um dicionário, né? Mas hoje a gente tem uma série de recursos. Existem livros como, por exemplo, Entendes o que Lês, do Gordon Fee, que é um livro clássico, que ele vai dizer assim, olha, tem lá o texto que é uma narrativa, tem um texto que é profético, tem um texto que é poesia, que ele vai ajudar o leigo a perceber a diferença de um texto para outro e como que ele aborda esse texto. É uma linguagem muito simples, né? Agora, se eu orei e estou numa igreja saudável, eu tenho um pastor que é um homem de Deus e ele já passou por esse processo de seminário. Então ele vai me indicar alguma coisa, né? Porque é difícil eu falar assim, de repente tem uma igreja ou outra. Agora, por exemplo, revistinha de EBD. Revistinha de EBD, ela é maravilhosa, por quê? Porque ela tem uma sequência de assuntos que fecham um tema. É muito bom. E tem editoras, por exemplo, a Ultimato, que é uma editora muito boa, tem homens de Deus que tem podcasts, que tem YouTube, que tem pregações, que é legal a gente seguir. Agora, tudo isso precisa que seja adequado ao meu processo de maturidade. Sim. Normalmente os alunos chegam querendo saber Apocalipse. Então eles querem saber o que é selo, o que é taça, quem vai, quem não vai, de onde veio, para onde veio, né? Essa é uma parte complicada. Então eu preciso entender que a primeira coisa que eu preciso aprender, evangelhos. Eu preciso aprender a ler os evangelhos, ler a história de Jesus, compreender a pessoa de Jesus. Então eu vou trabalhar em cima desse tema e se eu gosto de ler livros, procura o seu pastor para ele te indicar bons livros dentro da cosmovisão da sua denominação. Até que você esteja
bem estruturado. Aí você vai para outras denominações. Porque misturar também muita coisa dá dor de barriga. Recentemente eu vi um rapaz que se tornou ateu. Mas estudou teologia, fez isso. Mas por quê? Porque, primeiro que tem a ação de Deus aí, mas ele começou a ler muitas coisas que confrontavam uma outra e ele não conseguiu definir qual que ele era. Ele falou, não quero nada disso, porque são dois malucos. E aí é um problema. Então eu preciso ter a direção de alguém que me conhece, que me pastoreia, que me discipula, para saber em que patamar que eu estou, para onde eu posso ir. Porque senão também eu pegar um livro de exegese pesadíssimo, eu paro no meio do caminho. Eu preciso ir de coisas devagar, né? Até chegar a um processo em que eu ame o processo do conhecimento, né? E ele se torne uma prática da minha vida e, portanto, vai fluir. Porque o conhecimento, ele não para nunca. Especialmente dentro do conhecimento teológico. Sempre tem algo que eu posso aprender. Então, né? Comece frequentando a escola bíblica dominical da tua igreja. Isso ajuda. Ou algum... se ela não tem escola bíblica dominical, às vezes não tem essa terminologia, mas ela tem ali um culto destinado ao ensino, ao estudo da palavra de Deus. Então, isso acaba sendo muito importante. Comece por aí, né? E aí vai conversando. Agora, se é uma igreja que não tem isso, que não... assim, eu lembro quando, lá na minha adolescência, a minha denominação que eu frequentava não valorizava muito a questão do estudo teológico, né? Então, era, assim, uma questão, né? E aí teve um momento que começou a se exigir que os pastores ou quem estava ali, né, para ser separado como pastor ordenado, né? Começou até a exigência do curso teológico, e aí isso trouxe algumas questões, né? Porque a gente tinha ali alguns líderes que eram analfabetos funcionais, né? Então tinha toda uma dificuldade, não sabiam ler direito, não sabiam... E aí assim, não, mas Deus me chamou, né? Mas isso, né, é de um tempo lá atrás. E aí como é que isso foi sendo... trabalhado, porque assim, eram pessoas que amavam a Deus, que eram convertidos, mas não tinham uma profundidade, né, para estar ocupando ali um cargo de líder. A grande dificuldade que eu vejo quando a pessoa não estuda um pouco além é o eu acho, é o eu penso, tá? O que eu vejo no sentido de, eu acho que está dizendo isso tem a ver com a minha experiência, porque todo leitor bíblico, ele vai ler com a sua experiência de vida. Então, por exemplo, quando a gente fala a palavra fé, o que é fé? Então, fé é uma energia que eu mando para Deus e Deus se mexe conforme eu mandei aquela energia. Deus a fé é um pensamento. O que é fé? Então, a gente precisa regular isso. Um dia, não aqui, em outro lugar, um aluno falou para mim, olha, fé é o seguinte, eu imagino que tem um carro na minha garagem e fico imaginando até que um dia Deus me dá o carro e põe na garagem. E ele falou isso de uma forma muito acreditando que era isso, né? Então, o leitor vai até a Bíblia com o conhecimento que ele tem. Ele precisa ter a humildade para expandir esse conhecimento a partir da ajuda de recursos que nós temos. Livros, homens que já passaram anos das suas vidas estudando um determinado tema. Não podemos descartar que quem faz a obra é Deus. Então, tem a pessoa que em algum momento era analfabeto e Deus usou. Deus não está preso numa caixa, como você mesmo disse. Mas não é o meu caso, eu sei ler e escrever. Então, eu posso usar os recursos que estão disponíveis. Uma das grandes dificuldades dentro do seminário é justamente isso. Alguns alunos vêm, professora, mas se eu aprender
essa parte racional, eu não vou tirar a liberdade do Espírito Santo? Essa é uma pergunta comum em todas as turmas iniciantes, é impressionante isso. Mas, olha quem que Deus usou: Moisés, que era extremamente conhecedor, Paulo, Lucas, o escritor aos Hebreus, né? São homens, Daniel, homens cultos. Ele usou quem não era tão culto, tá tudo certo. Mas ele usou os cultos também. O Espírito Santo age aonde ele quiser. Quanto mais conteúdo eu tenho, mais ele pode usar. Então, normalmente, a pessoa indouta, ela fica circunscrita a um pedacinho. Aquele que tem mais cultura, que tem mais conhecimento, expande. Essa é uma característica histórica. Então, eu preciso me dispor a esse conhecimento. Houve um tempo que teologia ela era demonizada, né? Hoje não, hoje ela é acessível. Eu só preciso saber que teologia seguir. Porque em algum tempo ela foi demonizada e hoje ela pode ser vulgarizada. Usada para domínio, usada para desvirtuar, usada para falar coisas que a Bíblia não tem. Por isso eu preciso conhecer e buscar material e pessoas ortodoxas que leem o texto bíblico à luz do Espírito Santo e não do eu. Isso é muito importante, né? Porque aí você sai eu acho, eu penso que tem que ser desse jeito, dessa forma. As coisas não funcionam assim, né? Então, hoje, tem muito material acessível. Né? Tem muito material acessível, tem muita porcaria acessível também, né? Não existe uma teologia perfeita, mas existe teologias que são muito vulgares. Exato. Né? E que distorcem toda a narrativa bíblica, né? Então... eu preciso entender que quem faz a obra é Deus, mas eu preciso me dispor a isso. Então, eu orei e confessei a Deus a minha necessidade, como você fez. Deus, coloca dentro do meu coração essa vontade. E Deus vai direcionando. Tem essa obra, a igreja pertence a Deus, é o corpo vivo de Cristo. Então, Deus faz o que precisa ser feito. Agora, eu preciso me disponibilizar, buscar. Então, quem são as pessoas hoje confiáveis no meio cristão evangélico para o ensino? Existe, é só buscar que a gente encontra. Então, ele tem lá uma igreja que ele prega, qual é a linha de raciocínio que ele tem? Quais os livros que ele indica? Então, eu vou paulatinamente, devagarzinho. Agora, eu estou dentro de uma igreja saudável, eu vou procurar meu pastor. Sim. Ele vai me ajudar nesse sentido. Meu pastor não conhece muito, ele me indicou um livro. A partir desse livro, eu vou anotar o que tem ali dentro e vou para outro. Né? Nunca priorizando despriorizando a Bíblia para usar um livro. Sim. A Bíblia sempre é o foco. Mas, por exemplo, tem livros de história dos israelitas, livro que explica as cartas e os livros da Bíblia, panorama bíblico, são livros muito bons. Editora Vida Nova tem livros bons nesse sentido, né? O pastor Paulo lida com as editoras, né? Ele sabe bastante. Então, a gente precisa buscar orientação de outro, porque a busca pela teologia, apesar da minha oração, e que Deus vai fazer alguma coisa, ela não é uma coisa solitária. Eu não posso aprender teologia sozinho. Eu não posso aprender Bíblia sozinho. Isso demanda o corpo de Cristo, porque senão é onde eu vou encontrar o meu eu acho, eu penso. Porque eu preciso confrontar aquilo que eu entendi com outra pessoa. Outra pessoa vai dizer, não, mas não é por aí. A gente vê tantas heresias e tantas distorções de pessoas. Eu acho assim, essa é a minha verdade. Então, eu preciso dialogar com outros para saber se o que eu penso está na linha correta ou não. Para isso, uma EBD é excelente. Pois é, isso que eu ia falar agora, né? Porque aí existe esse espaço que traz a possibilidade de poder colocar, de poder confrontar, de poder trocar informações, né? Isso acaba sendo algo que colabora para o crescimento, né? A EBD é muito democrática, né? Porque ela atende a criança,
o adolescente, o jovem, a mulher, o homem, né, os casais, porque dependendo do tamanho da igreja, você consegue fazer diversas classes de interesse. Uhum. Eu estive numa igreja que nós tínhamos 48 classes, mais ou menos 20, cada classe tinha 20 pessoas. E aí dava para fazer por grupos de interesse, por temas, Uhum. né? Quanto maior a quantidade de pessoas, mais a gente consegue fazer. Uhum. E o único ambiente democrático é a EBD. Uhum. Porque o seminário teológico ele não tem para criança e para adolescente. Sim. Né? É sensacional. E uma coisa que é também muito bacana é que, olha só, quem que dá aula para as crianças na EBD? Normalmente são as tias, são as senhoras, são as mulheres. E você sabe que, olha, assim, até em igrejas que não reconhecem uma liderança ministerial feminina, quem é que ensina as crianças ali? Que é a primeira referência de liderança para as crianças. Quem forma a base? Quem ora por essa base? São as mulheres, né? Então, por que teologia não é para mulher? Por que conhecimento bíblico não é para mulher? É sim. É sim. Eu preciso conhecer, eu preciso buscar, né? Nós, as mulheres, não é uma questão feminista, não. É uma questão de identidade cristã. Sim. Eu sou uma mulher de Deus, então eu preciso conhecer esse Deus. Sim, porque também temos fome e sede de conhecer. Exatamente. Então, olha, quando o Robert Hakes fez a escola bíblica, né? Quem ajudavam ele eram mulheres voluntárias. Naquela época, a mulher não votava, mulher não podia absolutamente nada. E cresceu e se tornou o que é. Hoje, nós temos, nas igrejas, são as mulheres que fazem. A mulher faz quase de tudo dentro da igreja, né? Então, nós podemos. Bíblia é uma coisa sensacional. A igreja, uma igreja saudável, ela oferece esse tipo de conhecimento, né? E é, assim, maravilhoso. Uhum. Porque, enfim, é tão lindo ver, né, como Deus planejou que a Bíblia fosse algo que ficasse, né, que fosse palpável, a palavra dele palpável, né? Quando a gente estuda a história de como a bibliologia, né, a história como a Bíblia foi compilada e como ela chegou até nós, é sensacional ver o cuidado que Deus teve com o texto bíblico, como ele preservou. As pessoas hoje falam assim, não, a Bíblia é um texto escrito por homens. Sim. Ainda bem, né? Se fosse por cavalo, ia crer. Por homens inspirados por Deus. É um livro que tem a experiência humana, que conta Davi como um homem normal que pecou, mas conta da graça e da misericórdia de Deus. E é um livro que, ao ler, ele vai me transformando porque ele é sagrado, ele tem essa conotação espiritual, essa conotação metafísica, né? E a Bíblia, ela é linda, a sua história é bonita. Quantos cristãos conhecem o Museu da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, em Barueri? Então. Pouquíssimos, para contar nos dedos. Quantas crianças da nossa igreja conhecem a história da nossa palavra? Pouquíssimas crianças também nesse sentido. Nós precisamos priorizar isso. Ler Bíblia não é coisa de crente chato, nem de crente alienado, é coisa de gente inteligente. Com certeza. Com certeza, né? E como é fácil, né? É desvirtuar. Sim, é muito fácil a gente se perder no eu, na bagunça do dia a dia, nos conceitos mundanos de que um pouquinho só é o suficiente, no conceito mundano de que eu li ou ouvi o que alguém falou, já sei, né? Isso é um conceito mundano, isso não é bíblico. Eu preciso saber. Eu li uma vez e já é o suficiente, não preciso. Não preciso mais. Conheço uma pessoa que sempre me fala assim, não, eu já li a Bíblia uma vez, mas me ensina a tratar o texto. Não, mas eu já li uma vez. Tá, e daí? Não está dentro de você. Não está dentro de você. Você não conheceu a verdade e ela não libertou você daquilo que precisa ser liberto. É só o texto bíblico que nos liberta. Essa é uma outra confusão entre os crentes também. Eu confessei Cristo. Como que você vai ser liberto do eu? Como que você vai ser liberto dos seus maus costumes?
Como é que você vai ser liberto? Porque a lagartixa, quando você corta o rabo dela, o rabo está morto, Uhum. mas ele continua o veneno ali. Uhum. Como que a gente vai ser liberto daquele resto do velho homem que está dentro de nós? É Bíblia. Ah, mas eu oro muito. Oração é imprescindível na vida do crente. Mas não substitui, né? Tem que caminhar Tem que junto. caminhar junto, porque algumas orações elas viram reza. Eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Eu não mudo o vocabulário porque eu não sei mais. Inclusive, tem muita gente que não sabe orar. Não sabe orar e acha que a oração é só assim, eu só peço e tchau e pronto. Faço um checklist no final do dia de tudo aquilo que eu recebi, muito obrigado, quando eu lembro de agradecer, ou um checklist de tudo que ele precisa fazer para o meu outro dia ser legal. Né, aquilo que eu quero e pronto. E aí quando a gente no seminário fala que oração é uma conversa com Deus, alguns ficam assim, mas como assim conversa? Eu falo, mas eu não escuto ele responder. Entende? Aí é que e cada um tem o seu jeito de ouvir a voz de Deus, né? Deus fala com cada um de uma forma, dentro da palavra, mas de uma forma diferente, ou às vezes usando outra pessoa, às vezes usando louvor, enfim. Agora, como que eu sou treinado a ouvir a voz de Deus? É o texto bíblico quem me dá esse treinamento, né? Todas essas grandes dificuldades que a gente tem no dia a dia, confusões, irmã, eu tô sofrendo, irmã, eu tive esse problema, irmã, meu filho, meu marido, minha esposa, né? Tudo isso está lá dentro do texto bíblico. Nós poderíamos estar gastando o nosso tempo em trazer mais pessoas para o reino, mas nós estamos gastando o nosso tempo resolvendo essas coisas porque a gente não tem ainda a maturidade, a fortaleza que já deveria ter. E aí isso compromete tudo, né? Porque compromete o estilo de vida, o modo de viver que a pessoa tem, né? Exato. E o que acontece? Quando eu sou frágil, eu vou na sua igreja, eu não gostei, porque a sua igreja é muito grande, ninguém sentou do meu lado. Eu não formo um grupo. Eu não gostei daquela outra igreja porque é muito pequenininha, o louvor é meio esquisito. Aí eu vou na outra igreja, eu não gosto dessa igreja porque tem usos e costumes. Então, quando a pessoa é frágil, ela fica pulando de igreja em igreja, esperando que a igreja supra a sua necessidade. Quem supre a necessidade é Deus. E ele me coloca, até é uma coisa assim, né? A gente busca igreja conforme eu gosto. Eu deveria buscar a igreja conforme Deus me direciona. Onde Deus quer que eu esteja? Ele quer que eu esteja aqui ou lá? Se Ele quer que eu esteja lá, o que o Senhor quer que eu faça aqui, Senhor? Né? Tudo isso é o quê? Porque eu não tenho uma base de como pensar como Deus. Como que eu penso como Deus? Se eu não... O pensamento dele está na Bíblia, eu preciso conhecer esse pensamento para saber. A gente canta assim, dá-me um coração igual ao teu. Tá bom. Como que é isso? O Espírito Santo já está aí. O coração é o quê? Aquilo que dirige a minha vida. Eu quero um coração igual ao de Deus. Tá aqui, tá tudo escrito. Olha o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu não leio. É como se Deus tivesse uma varinha de condão e vai plim, aí a palavra entra. Fosse assim uma coisa mágica, né, gente? Não tem. Não é possível. Não é. Tem, a vida cristã, ela exige a minha parte da responsabilidade. A aliança, Deus me deu graça, me deu a salvação, me deu o seu Espírito Santo e me deu a palavra. Qual é a minha responsabilidade? Acessar todas essas coisas, usar todas essas ferramentas para que eu me pareça com Ele, para que o mundo saiba que Deus existe. Né? E não tem outro jeito. É um processo, é um conhecimento, é um crescimento, mas ele precisa ter início, né? Porque aquilo que eu não começo, não acho que seja importante, nunca vai acontecer, né? Esse crescimento. Se eu comecei hoje, amanhã desistir, começo depois de amanhã de novo. E vai insistindo até que vai chegar uma hora que vai dar certo. Vai insistindo até que vai chegar uma hora que vai dar certo, porque isso é do interesse de Deus. Sim. E esse interesse vai sendo despertado, mas aquilo que é despertado e não é alimentado, mingua, né? Nós precisamos
pegar firme e ir para diante. É uma questão de saúde. Se você está com problema coronário, você vai fazer o quê? Vai cuidar, não vai comer gordura, não vai comer doce, né? Nós vamos cuidar. Nós temos uma doença chamada pecado. Nós temos uma doença chamada mundo. Nós temos várias doenças que só são curadas com a disciplina bíblica. Com certeza. Então, gente, estão vendo? Já curtiu, comentou, compartilhou? Você está vendo como é importante esse conhecimento? Porque não tem a ver com barganhar com Deus, no sentido assim, eu vou conhecer porque aí eu vou passar a controlar Deus. Não, não é isso e isso não vai acontecer, né? Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida em relação a Deus, né? Você precisa aceitá-lo, reconhecendo que você precisa de um Salvador, porque sem esse Salvador, né, nada feito. Mas você pode ter um coração sincero e orar a Deus, falar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter essa experiência de te conhecer como único e verdadeiro. Quero crescer aprendendo na tua palavra, sendo ali lapidado pelo Espírito Santo, porque a gente só vai encontrar o verdadeiro propósito de vida, o ser humano só vai encontrar a partir de Deus. Por mais que a gente possa ter sonhos, desejos e buscar coisas, nunca vai preencher o que Deus precisa preencher na vida da gente. Só Ele pode preencher, né? E desenvolver esse relacionamento com Deus é algo maravilhoso, porque você vai entender por que o mundo foi criado, por que a tua cosmovisão ela vai ser alinhada com a verdade, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E isso é maravilhoso, quando a gente pode ir se despedindo ou se despindo de mentiras que a gente achava que era verdade na nossa vida. Então, caminhar com Deus não é uma coisa absurda ou uma coisa da qual eu não tenha que me envolver. Não, é por inteiro. Não tem meio termo, né? O tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Mas o bom é que todos os dias dá para recomeçar. Dá. O Senhor, Ele tem essa misericórdia e todos os dias dá para recomeçar. E porque Deus ele já fez uma decisão em relação ao que Ele quer de relacionamento com o ser humano. Ele quer estar junto, Ele quer caminhar junto. Ele já fez essa decisão, Ele não está esperando, senão deixa eu ver o quão santo você vai se tornar. Não, porque Ele sabe que a gente sem Ele convosco todos os dias. Todos os dias. Então, assim, o dia tá mal, Ele tá com a gente. O dia tá bom, Ele tá com a gente. O dia tá mais... Ele tá com a gente sempre, todos os dias. E isso nos dá um sentido de pertença eterna, que é um negócio maravilhoso. Então, eu espero, sinceramente, que você possa buscar Deus. Não que Deus esteja perdido, mas que você possa tomar uma decisão consciente no sentido assim, Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso, eu quero te conhecer. Comece a ler a Bíblia. E sim, uma das coisas que me ajudou muito, eu acho que eu já até disse isso hoje aqui, foi no sentido de orar e falar, Senhor, abre o meu entendimento, né? Me revela os teus mistérios, porque a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro de vida e vida eterna. Então, faça uma oração, fala, Senhor, eu vou começar a ler esse livro, mas eu quero ser transformado. Né? Abre aqui o meu entendimento, abre o meu coração, eu quero... e também não tenha, né, Francisca, a pretensão de que você vai entender tudo. Tudo de uma vez, não vai mesmo. Porque tem coisas dentro da Bíblia que não é para nós, ponto. Né? E outras que não são necessárias. Criança normalmente pergunta, de onde veio Deus?
nós não temos a necessidade de saber disso. Uhum. Então, conforme conforme nós vamos lendo, vão aparecendo algumas dúvidas, Deus vai sanando algumas dúvidas, outras ele vai falar, olha, mais para frente, Uhum. depois, e como ele falou para Daniel, sela esse livro, porque agora você não vai entender, Uhum. lá na frente outras pessoas entenderão. Uhum. Então, é isso, tem coisas que hoje eu não entendo, amanhã eu vou conseguindo compreender, e é uma caminhada. A palavra bem-aventurado é isso, né? Aquela pessoa que está florescendo diante do Senhor. Ela entrou numa caminhada com o Senhor e está florescendo nesta caminhada. Isso é maravilhoso. E aí, assim, tem um caderninho para você ir anotando as dúvidas. Isso. Aí lá na escola dominical pergunta, um dia fala pro teu pastor, eu queria tomar um café, eu tenho umas dúvidas aqui, eu tô lendo a Bíblia. Oferece café pro pastor que ele vai querer. Ele vai. Um bolo, então, ele vai querer. Ou um pãozinho de queijo, né? Tem a estratégia certa. E isso vai ser uma bênção. E às vezes, assim, tem igrejas que têm um bom discipulado também, e isso faz uma diferença muito grande. Você vai ter alguém que vai caminhar ali com você, vai poder te instruir, e tudo aquilo que você vê, né? Assim, olha, pessoas estão investindo na minha vida para eu crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra, amanhã você vai ser esse canal de bênção na vida de outra pessoa. Amanhã porque você vai ser a sombra para alguém. Essa maturidade, esse conhecimento vai trazer para você a possibilidade de ser essa sombra. Olha que coisa linda. E assim, porque Deus nunca investe em lugar errado, né? Exato. E o evangelho vai se replicando desta forma, né? As pessoas vão cuidando umas das outras, né? Por mais que às vezes eu não tenha essa habilidade com pessoas, mas sempre tem alguém perto de mim. Né? Nós somos líder de alguém. No meu ambiente de trabalho, dentro da minha casa, eu lidero alguém. Então, eu estou sendo ponte para essa pessoa chegar aonde? Ela vai chegar até Deus ou ela vai chegar até o mundo? Aonde que ela vai chegar com o meu conhecimento? Eu preciso ter essas definições também. E ter esse entendimento e ter esse compromisso. Isso. Né? Coragem de enfrentar esse compromisso. Pois é. Coragem. E é maravilhoso. É viu? maravilhoso. É maravilhoso. Você sabe que até na vida de uma criança que não tem nem a maturidade neurológica de um adulto, mas é tão lindo quando a gente começa a ensinar uma criança sobre a palavra de Deus. A criança ela vai sendo despertada, ela tem interesse, e você vê ali a sinceridade, né, da criança. Ela aceita, né? Porque um adulto, se eu te der um presente, você vai olhar para mim, mas por que você quer me dar? Criança, você deu o presente, ela está aqui, eu quero. E é isso, você entrega a palavra, ela aceita, né? Ela é fácil, é bom. E é muito lindo, nossa. Por muitos anos eu tive um ministério com crianças, então era assim tão lindo, né, ver a forma da criança, ela ter a fome espiritual dela, ela querer conhecer a Deus e confiar em Deus, né? Eu até já contei em outro podcast, a minha filha, ela tinha, eu acho que não mais do que 5 anos. Um dia ela chegou em casa, depois da escola, ela veio assim indignada, né? Ela falou assim, mãe, foi Deus que fez a chuva, né? Eu falei, sim, filha, tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Lá na escola eles estão falando que foi São Jorge. Não, São Pedro. São Pedro, São Pedro. E eu falei para eles que não. Mãe, você me empresta a sua Bíblia para eu levar, mostra onde está, para eu mostrar para a professora ler o versículo na classe. E aí eu falei para ela, eu falei assim, filha, leva a tua Bíblia, que é ilustrada, é Bíblia de criança. Mãe, eu quero uma Bíblia de verdade. Mãe, eu prometo para você que eu não vou deixar ninguém sujar a tua Bíblia, ninguém rabiscar a tua Bíblia, mas enquanto ela não levou a minha Bíblia, uma Bíblia de verdade. Criança é muito legal, né? É muito, né? Assim, eles são muito sinceros, né? Eu Isso acho bom. assim muito, muito bom. Francisca,
Eu não tenho palavras para te Eu que agradeço o agradecer. convite. Sabe, assim, você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, partilhado a sua experiência, do seu conhecimento. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, usando poderosamente a tua vida para ser essa sombra frondosa na vida de outras pessoas, viu? Obrigada. Eu fico muito feliz de ter tido esse tempo aqui, né, para a gente poder conversar aqui no podcast. Eu sei que num único podcast a gente não esgota algo tão importante, né, que fala de vida eterna, né? Mas eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, viu? Agradeço a sua gentileza, o convite e esse espaço maravilhoso. Amém. Muito obrigada, viu? E que Deus continue abençoando a sua vida. Você está com uma inquietação? Você está sentindo assim algo que estou procurando em vários lugares e não estou achando? Busque em Deus. Busque em Deus. Que Deus possa colocar perto de você pessoas que possam te orientar. Se você ainda não frequenta uma igreja, procure uma igreja para frequentar, para chegar, para ouvir a palavra de Deus. Não fique só na internet. Procure ter esse relacionamento com outras pessoas e principalmente com Deus. Fale com Deus todos os dias. Ele gosta muito de conversar com você. No começo parece estranho, eu estou falando com quem, como, mas Deus, Ele está presente, Ele te ouve, Ele te entende. Aliás, Ele te conhece melhor do que ninguém, só Ele te conhece tão profundamente. E é lindo o plano de Deus na vida de uma pessoa. Dificuldades virão? Faz parte, a gente não está no mundo perfeito, mas Deus é aquele que se manifesta nesta vida. E ele quer ter um relacionamento tão íntimo e profundo que nos leva para a eternidade com ele. Amém. Quando a gente dá espaço para conhecer esse Deus tão maravilhoso. Essa vida é muito pouca para viver com Deus. A gente vive essa vida com Deus, porque sem ele não dá. Mas aí a gente vai para uma vida eterna, onde nunca mais nós vamos nos separar dele. Que Deus continue usando meios para que o teu entendimento possa se abrir e você possa se render a Ele. Que Deus te abençoe. Continue aqui conosco no Aprendendo com Elas, porque sempre tem um conteúdo muito especial. Que Deus te abençoe.